vocês que estão conosco, é para falar sobre o poder da comunicação, né? O poder da comunicação com passos fundamentais para o sucesso pessoal, para o sucesso profissional. Então, assim, já compartilha esse evento para todas as pessoas que merecem receber essa mensagem, certo, doutor? Certo. É isso aí. Então, assim, vou começar já. O doutor preparou, é um estudioso do tema há muito tempo, né, doutora? Há quanto tempo, mais ou menos, o senhor pesquisa sobre o comportamento humano, doutor? Eu lancei o primeiro livro em 1992. Certo. Então, uma longa estrada, né, doutor? Para publicar o livro, a gente tem que estudar muito, né? Mas essa história começou, eu trabalhava no Peter Brand Brigham Hospital, hoje chama Brigham Women's Hospital, e eu estava com outro colega médico no corredor e eu vi um anúncio. Certo. O casal Barreto ia fazer uma apresentação sobre programação neurolinguística. Aí eu perguntei para esse outro médico americano, o que é isso? Ele falou, não tenho a menor ideia. E eu fui professor de neuroanatomia e neurofisiologia 5 anos na faculdade de medicina. Aí programação neurolinguística. Aí eu pensei, o neuro eu tenho, está faltando a linguística. Aí eu fui assistir o casal Barreto e aquilo caiu exatamente, porque eu já tinha o substrato anátomo-fisiológico. Faltava só o componente linguístico. Entendi. E aí começou a história. E aí começou a história, uma história de sucesso, uma história que traz para o senhor, né, uma experiência para ajudar outras pessoas também a conquistarem o sucesso. Então, vamos já começar? Eu quero saber, doutor, e eu acho que essa é uma dúvida das pessoas, todo mundo acha que se comunica bem, né? Qual que é a importância da comunicação nesse processo de construção do sucesso, doutor? À medida que você cresce no escalão da vida, a coisa mais importante para você é saber se comunicar bem. O melhor médico da sua cidade não é o que sabe mais medicina, é o que se relaciona melhor com os pacientes. O melhor advogado, mais famoso da sua cidade, não é aquele que conhece mais leis, é aquele que se relaciona melhor com os clientes, com os jurados, com os juízes. À medida que você aprende a se comunicar melhor, o seu valor no mercado aumenta. Mas não é só isso, não. Você também tem que aprender a comunicar com você mesmo. Porque você há de convir que você começou a assistir aí e tem uma conversa aí dentro da sua cabeça. Você está perguntando que conversa? Essa que está perguntando que conversa. À medida que eu vou falando aqui, você vai criando um diálogo interno. E esse diálogo interno lhe acompanha o tempo todo. Eu pergunto para você, você tem um amigo ou um crítico que você carrega dentro da cabeça? Porque tem gente que tem um crítico, ele está sempre criticando ele mesmo. E agora, se você tiver uma voz amiga que vai te estimulando, faz toda a diferença. E isso não é nada mais, nada menos do que a chamada comunicação intrapessoal. É de você para com você. Isso interfere, inclusive, na sua saúde. E tem a chamada comunicação interpessoal, que é de você para com os outros. Então, à medida que nós estudamos isso, nós vamos melhorar tanto a comunicação intrapessoal quanto a interpessoal. E com isso, o seu valor no mercado vai aumentar. Olha isso, o valor no mercado aumenta e eu quero dar uma boa noite para todo mundo aqui. Doutor, todas as pessoas te dando boa noite, falando que amam o senhor, que escutam o senhor, dizendo que estão precisando, né, que precisam mesmo desses conhecimentos para vários aspectos, né? Tem gente aqui que perdeu o emprego, tem gente aqui que quer montar um negócio, tem gente aqui que está doente. O senhor falou que tem uma relação da comunicação com a própria saúde, doutor? Não tenha dúvida. E como essa relação se dá? Por que com a saúde? Existe hoje uma disciplina nas faculdades de medicina, infelizmente não chegou ao Brasil, que se chama psico-neuro-endócrino-imunologia. Então, tudo está ligado. O meu psiquismo vai interferir no meu sistema imunológico. E o meu psiquismo é comandado pelo meu pensamento. E o meu pensamento é nada mais, nada menos, é um fenômeno eletroquímico, mas nada mais, nada menos, o modo como eu converso comigo mesmo. Qual é o meu self-talk? Como é que eu cuido de mim? Se eu pudesse aumentar essa voz que tem na minha cabeça, eu estaria elogiando a mim mesmo, eu estaria criticando a mim mesmo. Qual a relação que você tem com essa voz? E isso, às vezes, a pessoa está notando pela primeira vez. Ela está tão no automático, um peixe que nunca saiu da água, ele não sabe que ele vive na água.
Ele só vai saber que ele vive na água se alguém tirá-lo da água. Uma pessoa que está acostumada com self-talk negativo, um diálogo interno negativo, a vida inteira, essa pessoa não está consciente que ela tem esse diálogo interno negativo. E é uma descoberta. No momento que você tem uma tecla no computador que diz cancela. Na hora que vem um diálogo interno negativo, você cancela, cancela, cancela. E substitui aquilo por um positivo. Quando eu escrevi o meu livro Sucesso Não Ocorre Por Acaso, que hoje está traduzido para 9 idiomas, presente em mais de 40 países, eu estudei profundamente sucesso como uma ciência. Do mesmo modo que você aprende física, que você aprende química, que você aprende biologia, você pode aprender a ser bem-sucedido na vida. Não é ter sucesso, não. É ser bem-sucedido. É diferente. Eu posso ter um cantor que tem sucesso como cantor, mas você vai ver a vida dele pessoal, tá uma bagunça. Eu posso ter um jogador de futebol que joga muito bem, que é bem-sucedido no futebol, que tem sucesso no futebol. Quando eu falo bem-sucedido, é o completo, entendeu? É o somatório da ópera. Entendi. Entendeu? Então, para você ser bem-sucedido na vida, você precisa de 6 ingredientes. Do mesmo modo que você não faz um bolo só com farinha, nem só com manteiga, nem só com ovos, apesar de cada um desses ingredientes ser necessário, porém não suficiente, a mesma coisa acontece com ser bem-sucedido. Eu preciso de uma boa autoestima, e eu tenho uma ótima notícia para você. A sua autoimagem, ela não é construída de cimento, ela não é construída de aço, ela é construída de linguagem. Do mesmo modo que ela foi construída linguisticamente, ela pode ser reconstruída linguisticamente. Segundo é a sua habilidade de se comunicar, que nós vamos discutir aqui por mais de 1 hora. Terceiro é a sua habilidade em estabelecer metas e saber transformar os seus sonhos em metas e metas em realidade. Muita gente tem sonhos, mas sonho é uma coisa que não tem data. Quando você coloca uma data num sonho, ele deixa de ser sonho e passa a ser meta. E o universo começa a conspirar a seu favor. O outro ingrediente importante é a atitude. A sua atitude vai determinar a sua altitude na vida. Então, se você tem uma atitude de cortesia, de amizade, de querer o bem de todo mundo, para eu perder, para eu ganhar, você não precisa perder, a não ser que você insista, aí é problema seu. Então, essa atitude ajuda tremendamente. A dedicação ao trabalho, o único lugar que eu conheço que sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Sucesso você conhece, trabalha com T. Mas, por outro lado, trabalhar só também não resolve. O operário de fábrica trabalha a vida inteira, aposenta com salário mínimo, levanta cedo, leva a comida numa marmita, né? Só trabalhar também não interessa. E o último ingrediente, que às vezes a pessoa tem dificuldade em entender, é você ter ambição. Ambição no bom sentido. É o que o japonês chama de Kaizen, melhora contínua. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Em 1945, Hiroshima, Nagasaki, 40% do Japão destruído pela bomba atômica. Hoje o Japão está per capita entre os 3 melhores países do mundo. O que fez o Japão semi-destruído em 1945 ser hoje uma potência mundial? Uma palavra, K-A-I-Z-E-N, Kaizen, melhora contínua. Então, a ambição que eu digo aqui é uma ambição saudável, é uma ambição de fazer o hoje melhor do que ontem, o amanhã melhor do que hoje. Isso você vai passo a passo construindo. Quando você coloca esses 6 ingredientes da receita e você dá uma pitadinha do que diferencia o profissional do amador, que é paciência e persistência, o amanhecer só vem depois da noite toda ter passado, esse sucesso imediato da noite para o dia não existe, isso é uma ilusão. Então, se eu faço uma plantação hoje, planto uma semente, amanhã não virou plantinha, ela está germinando, mas eu tenho que dar tempo ao tempo. Roma não foi construída em um dia. Mas desses todos, nós não temos tempo de discutir todos, eu gostaria de focar no aspecto da comunicação. Porque na era da agricultura, mandava no mundo quem tinha terra. Na era industrial, passou a mandar no mundo quem tinha capital, quem tinha dinheiro. Hoje a moeda mudou e muita gente não se deu conta disso ainda.
A moeda hoje chama-se informação. Você é rico ou você é pobre em informação. Só que informação tem duas características interessantes. Primeiro, é um produto altamente perecível. Ninguém está interessado em notícia de ontem. Já ficou velho. Já. E segundo, a informação só tem valor quando ela passa de um cérebro para outro. Qual o valor de uma moeda de ouro no fundo do Oceano Atlântico, onde ninguém consegue chegar lá? Não tem valor nenhum. Ela só vai ter valor quando ela estiver na mão de alguém. A informação só tem valor quando ela passa de um cérebro para outro. Não adianta o conhecimento que eu tenho aqui. É o quanto desse conhecimento que eu posso passar para você nesse período que nós estamos juntos. Eu sou capaz de fazer isso se eu fizer o uso adequado do processo de comunicação. Perfeito. Perfeito, doutor. E assim, o senhor falou do Japão, e o senhor falou do sucesso, e o senhor falou de uma melhora contínua. Quando a gente fala desses fatores, as pessoas já associam na inteligência, né? Na capacidade de produção, né? Sim. Isso tem a ver com inteligência? Sim, tem a ver. Inteligência é a capacidade em fazer distinções. Se você é capaz de fazer distinção mais do que eu num certo território, nesse território você é mais inteligente que eu. O Alasca tem 49 nomes para neve. 49 nomes. Olha isso. Porque tem uma neve desse jeito, neve daquele jeito. No Brasil, neve é neve. Uhum. Se eu vivo no Brasil, eu não preciso me preocupar com os 49 tipos de neve. Mas se eu vivo no Alasca e quero sobreviver, eu vou ter que pegar essa distinção. Eu vou ser mais inteligente no que diz respeito. O professor Howard Gardner, professor de linguística de Harvard, ele fez um estudo profundo e mostrou que nós, seres humanos, temos 7 inteligências básicas. A verbal, a matemática, a musical, a espacial, a corporal, a intra e a interpessoal. Então nós poderíamos passar horas e horas discutindo cada uma delas, mas não é a finalidade de hoje. Então você viu que eu deixei por final a interpessoal, que é a comunicação de você com os outros, entendeu? Que nós somos animais sociais. Uhum. Ninguém vive sozinho. Se você tiver uma ideia brilhante aqui agora, a primeira coisa que vai vir na sua cabeça é com quem que você vai implementá-la. Uhum. É verdade? Uhum. Então, na mesma hora, a gente pensa num outro ser com quem a gente vai implementar essa ideia. Então, nós somos, por natureza, animais sociais. E isso faz uma diferença muito grande. Então, nós temos que aprender a fazer distinções na área da comunicação. Só que isso não é ensinado na sua mesa de jantar em casa, isso não é ensinado nas escolas, você acaba virando um autodidata, aprendendo a se comunicar e convencer os outros. Mas por trás de tudo isso existe uma ciência. Eu gosto de fazer a comparação da comunicação com a odontologia. Olha como é que faz direitinho. Todo brasileiro que eu conheço, que mora nos Estados Unidos e tem condição financeira, ele quer vir tratar de dentes no Brasil. É verdade. Por quê? Porque o dentista brasileiro tem uma destreza manual melhor do que o americano. Apesar da tecnologia é americana, mas odontologia não é só tecnologia, tem a parte estética, tem a parte artística, como é que vai ficar o dente, como é que vai ficar o restaurado, como é que vai ficar aquela coroa. A comunicação é a mesma coisa. Tem uma parte científica, que hoje a neurociência cada vez mais desenvolve, tem inclusive hoje o que nós chamamos de neuromarketing, e tem a parte da habilidade da pessoa. A pessoa nasce com aquela habilidade sem nunca ter estudado e domina o público. A boa notícia que eu tenho para você é que ninguém vai num berçário e diz assim, aquele ali vai ser bom comunicador, aquele não vai, aquele vai. A comunicação é uma coisa que você desenvolve com o passar da vida. Agora, se você nunca se interessou por isso, você vai estagnar. E hoje é um dia de despertar. Você vai começar a escutar isso aqui, daqui um pouquinho eu vou começar a te dar orientação de livros que você vai poder procurar e, de repente, você vai explorar uma nova área. Porque você vai ver que a pessoa, o político que ganha eleição, ele comunica melhor, por isso que ganhou a eleição. Entendeu?
O médico que tem mais clientes é porque ele se comunica melhor. O advogado, mesma coisa. Então você vai vendo que o que faz a diferenciação, a diferença que faz a diferença é você ser ou não um bom comunicador. E isso pode ser aprendido. É isso que eu ia perguntar para o senhor, né, doutor? Porque quando a gente percebe, ainda que a gente não denomine, né, ainda que a gente não cite isso, quando a gente percebe que alguém tem um dom de se comunicar, olha como eu disse, é um dom, né? Parece que é uma coisa que ou você nasce com ou você nasce sem. E esse processo de aprendizado, ele é muito demorado, doutor? Não, ele não é demorado, porque existem alguns fatores, alguns pilares básicos da comunicação que, como a maioria não sabe, se você consegue fazer distinção desses pilares, você já está na frente dos outros, entendeu? A diferença fica muito rápida. Então, em pouco tempo, você nota uma diferença. Por exemplo, vão 15 pessoas para uma entrevista de emprego, só tem uma vaga. Quem é que vai ganhar? Quem é que vai ser contratado? A pessoa que soubesse se comunicar melhor. Mais ou menos ter os meus currículos, etc. e tal. Onde é que está o diferencial? O diferencial está na habilidade de se comunicar. E a pessoa pode aprender isso e ir lá e fazer, entendeu? Se você quer aproveitar esse potencial todo que o Dr. Lair está dividindo hoje aqui com a gente, por favor, compartilhe esse evento, compartilhe essa oportunidade de falar sobre um aprendizado que não está na escola, que não está nas faculdades, que não está nos cursos de extensão, pós-graduação, nem doutorado, né, doutor? É Apesar de não estar, é cada vez maior o número de pesquisa científica. A neurociência suporta todas essas mudanças que estão ocorrendo. E o senhor, né, doutor, quem está acostumado a acompanhar eventos ao vivo do doutor com a Jolivi, o senhor sempre fala da saúde, sempre quando o senhor fala da saúde, o senhor fala que a mente, essa preparação é fundamental. É fundamental para qualquer processo de cura. Você tem que ter uma saúde física, uma saúde mental, uma saúde emocional e uma saúde espiritual. Certo. É um conjunto de coisas. Tem gente que está emocionalmente abalado. Isso reflete no físico. Tem gente que não consegue se comunicar com si mesmo. Entendeu? O self-talk, o diálogo interno, está comprometido. Isso repercute diretamente no sistema imune. E o sistema imune é a espinha dorsal da nossa fisiologia. Por que 10 pessoas entram numa sala, 2 gripam e 8 não tem nada? O vírus estava lá para todo mundo, porque aqueles 8 tinham um sistema imune mais resistente. Por que tem gente que come a mesma coisa numa família, um pega câncer, outro não? O componente psicológico é muito importante. Isso está mais do que publicado hoje, tá? A mulher perde o marido e 2 anos depois tem câncer de mama. Certo. Ou separa do esposo. E 2 anos depois tem câncer de mama. Sempre a gente pergunta assim, ó, quando você vê um paciente com câncer, você pergunta assim, o que aconteceu com você emocionalmente nos últimos 2 anos? Você perdi um filho. Aconteceu sempre alguma coisa, entendeu? Que contribui. Pode ser até que se tivesse tudo certinho, aquilo seria só um baque. Certo. Mas quando combina, a causa do câncer é multifatorial. Certo. E uma delas, a que contribui, é o modo como você se comunica com você mesmo. Justamente por reconhecer essa importância, né, da comunicação, do self-talk que eu aprendi com o senhor, que o Dr. Lair, em parceria com a Jolivi, a gente deu um passo a mais para quem é o assinante ou para quem tem interesse em ser assinante da Palavra do Dr. Lair Ribeiro e receber esse tipo de acompanhamento, né? Você tem até um e-book, né? A gente preparou, o Dr. Lair preparou especialmente para quem é o assinante do Palavra ou para quem adquirir a assinatura do Palavra do Dr. Lair Ribeiro, preparou um e-book com todos os conhecimentos, os principais conhecimentos sobre o self-talk, e além do self-talk tem uma série de outros ensinamentos para a construção da saúde perfeita, da saúde protetora. Nós vamos ter a oportunidade de estar discutindo isso aqui hoje. Perfeito, mas se você tiver o interesse, né, em já entrar para esse seleto grupo de assinantes do Palavra do Dr. Lair Ribeiro, tem um caminho para você aqui no link dos comentários. É só você ir até lá e ver quais são as condições especiais que a gente preparou hoje para aumentar esse tipo de conhecimento para quem está precisando vencer doenças, se comunicar melhor e conquistar uma saúde perfeita, né, doutor? Isso. Por falar nisso, doutor,
nos conhecemos já faz algum tempo e a primeira vez que nós nos conhecemos, o senhor disse assim para mim, uma pessoa nunca tem uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. É verdade. O que isso tem a ver com a comunicação que não é ensinada, doutor? Olha só, quando você encontra uma pessoa pela primeira vez, isso tem estudo mostrando, os primeiros 3 a 4 minutos, você vai tomar uma decisão com relação a essa pessoa. Se você vai gostar dela, se você não vai, se você vai confiar nela, se você não vai. Então, todas as vezes que você está prestes a ir num lugar onde você vai conhecer alguém pela primeira vez, eu recomendo que você imagine que tem uma câmera te filmando e o monitor está lá na mesa da pessoa que vai lhe receber. E aí você está tudo monitorando, como é que você tratou o ascensorista, como é que você tratou a secretária. Você imagina se você é rude, mal educado com a secretária. A secretária chega lá dentro, fala com o chefe dela assim, tem um mal educado aí fora te esperando. Pronto, a sua reputação chegou antes de você. Entendeu? Então isso é muito importante. Você trabalha com vendas, então, você tem que fazer o seguinte, você tem que ver como é que vai ser a minha primeira impressão, a primeira impressão que eu quero deixar. Porque você pode escolher, porque primeiro a pessoa tem que te comprar. Para ela comprar a sua ideia, ela tem que comprar você. Se ela não comprar você, ela não compra a sua ideia. Você entendeu? A pessoa vai ficar escutando e procurando desculpas para dizer que você não está falando certo. Então, essa primeira impressão, ela vai ficar para sempre. Se você passa uma impressão de desonesto, você pode praticar honestidade o resto da vida, mas aquela pessoa vai achar você desonesto. Então, você nunca tem uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Certo, doutor. E isso tem a ver um pouco também com a questão da zona de conforto? Eu pergunto isso porque normalmente as pessoas elas ficam muito resignadas para o papel que elas ocupam, A gente se acomoda, né? A gente se acomoda e acha que não tem mudança. Nós somos animais de hábitos. Se você filmar alguém, você vai ver que ele senta na mesa para tomar o café da manhã, ele encosta a xícara nos lábios 19 vezes. Exemplo. Amanhã vai ser 19. É mais ou menos igual. Ele sai, ele para nos mesmos semáforos, ele cumprimenta as mesmas pessoas, ele entra no piloto automático. Isso ajuda em grande parte, porque você não precisa ficar pensando em nada. Tá? Mas, por outro lado, como o mundo hoje é rápido, nós vivemos num mundo que se caracteriza por ser muito rápido, um mundo muito instável, né? Com a mudança constante. Então, nós precisamos estar constantemente, eu digo, nós temos que mudar para permanecer. Esse é o slogan que eu uso. Se no mundo que você vive hoje, um mundo complexo, veloz e incerto, eu digo que o mundo de hoje se caracteriza por 3 palavras: complexidade, velocidade e incerteza. Não interessa onde você mora. A sua cidade hoje, onde você mora, é muito mais complexa para viver do que era 20, 30 anos atrás. A complexidade aumentou. A velocidade aumentou. Você está aí na internet, hoje é a velocidade da internet. E a incerteza, de repente, uma coisa que você não imaginava vai acontecer. Né? Quem é que previu que o muro de Berlim ia cair em 1989? De repente caiu, acabou o muro. Né? O Papa acabou com o limbo. Não tinha limbo. A gente chorava porque o filho estava no limbo. Acabou o limbo. Tem limbo mais. Então, a incerteza é constante. Então, esse negócio de fazer planejamento, antes as empresas faziam planejamento para 1 ano, a curto, a médio e a longo prazo. Hoje não existe mais a longo prazo. De repente, o dólar subiu. E aí, todo o planejamento que você fez para o ano, com o dólar a um preço e agora está muito mais alto, aquilo não tem significado nenhum. Eu tenho que estar sempre criando e ajustando, criando e ajustando, criando e ajustando, o tempo todo. Certo. Né? Isso muda o modus operandi. E isso faz com que sair da zona de conforto também não seja algo tão perigoso, mas até desejável, doutor? Então, mas nós queremos coisas que sejam convenientes, confortáveis e conhecidas. São os 3 Cs do conforto. Conveniente, confortável e conhecido. Só que as grandes transformações, elas ocorrem fora da zona de conforto. Então, quando eu dava o curso de sintonia,
eu fazia assim, a pessoa só podia ir se ela estivesse disposta a compartilhar o quarto com alguém. Você imagina, eu quero um quarto sozinho, isso não tem. Você vai ter que compartilhar com alguém, faz parte da dinâmica. Quer dizer, mas tem muitos anos que eu não faço isso, você vai fazer. Eu tirava a pessoa do conforto. Ao invés de eu ir até 11 horas da noite, eu ia até as 3 da madrugada. E as grandes transformações ocorriam depois da meia-noite, onde o cérebro direito está atuando ainda e o cérebro esquerdo está cansado. Então, a mente crítica está ali. Quando ela cansa, eu faço os grandes breakthroughs. Então, quando toda grande transformação que ocorrer com você, vai ocorrer fora da zona de conforto. Se você mantém a zona de conforto e você tem conveniência, conforto, tudo conhecido, você não tem as grandes transformações, elas não ocorrem. E é neste sentido, doutor, que o senhor também diz que é importante você saber que não sabe? Isso, para a saúde, é essencial, né, doutor? Se você sabe, mas não sabe que sabe, é como se você não soubesse. Concorda? Não tem aquela Coralina que aos 76 anos de idade virou escritora? É verdade. Né? Cora Coralina? Ela não sabia que ela era escritora até os 76 anos, quando ela lançou o primeiro livro. Tem um pintor que ele vai descobrir aos 80 anos que ele sabe pintar. Mas se ele sabe pintar, mas ele não sabe que sabe, é como se não soubesse. Então, quando você descobre algo que você pode fazer, é um renascimento, é um rebirthing. Você, poxa, finalmente eu descobri. Eu ensino as pessoas a levar para perto na hora que ela vai dormir, ela leva um copo d'água e ela faz a chamada técnica do copo d'água. Ela pergunta assim, porque assim, o nosso cérebro funciona assim. Tudo aquilo que você vivencia nos últimos 20 minutos antes de dormir, rumina no seu cérebro a noite inteira. Certo. Se você brigar com seu marido e dormir brigada, você vai brigar com seu marido a noite inteira. Você pode até brigar, mas na hora de dormir tem que fazer as pazes. Entendeu? E tudo aquilo que você pergunta para o seu cérebro, porque nós dormimos, em média, 8 horas por noite. Então, se você que está me assistindo tem 30 anos, você passou 10 anos dormindo. Verdade? Um terço da vida você passa dormindo. Tem gente que até mais, né? Um terço da vida você passa dormindo. Você já pensou que bonito você aprender a colocar o seu cérebro para trabalhar para você enquanto você está dormindo? Olha o quanto que isso vai alavancar a sua vida. Então, eu ensino a técnica antiga, milenar, do copo d'água. Eu faço a pergunta que eu estou querendo resolver hoje à noite, como é que eu vou fazer essa decisão amanhã? E eu tomo um pouquinho de água. Vou tomar. E esse copo fica lá na cabeceira, lá no criado mudo. Amanhã eu acordo, vou lá, tomo outro golinho d'água. O meu cérebro faz uma conexão entre a pergunta e a resposta. É o que o Ivan Pavlov mostrava, que é um reflexo pavloviano. Eu fiz a pergunta, tomei um golinho d'água. Quando eu tomo outro golinho d'água amanhã de manhã, eu desencadeio a resposta que o cérebro trabalhou. E é impressionante. Às vezes você está tomando café da manhã, às vezes você está dirigindo para o trabalho, de repente a ideia vem. Então eu ensino as pessoas a descobrir qual é a finalidade de vida. Qual é a sua finalidade de vida? Para que você nasceu? Eu, sei lá, 30 e tantos anos atrás, fazendo essa técnica, eu descobri transformar as pessoas de uma forma alegre e poderosa, com amor e sabedoria. Todas as vezes que eu alinho as minhas metas com essa finalidade de vida, que nunca vai terminar, ela só termina o dia que eu morrer, que isso aqui é mais ou menos assim a analogia que eu faço. Se você está em Nova York e você quer ir para Chicago, você fala, eu estou em Nova York, quero ir para Chicago. Você viaja para Chicago. Agora, se você está em Nova York e você resolver dirigir oeste, você vai passar por Chicago, você vai passar por Los Angeles, você vai passar por Sydney, na Austrália, você vai embora, você vai voltar para Nova York, porque a Terra é redonda. Então, você nunca chega ao oeste. Sempre tem o oeste para você ir. Você pode ir para Chicago, você pode ir para Los Angeles, você pode ir para o Havaí, você pode ir para a Austrália. São metas. Mas se você está viajando oeste, você não termina. Nunca, porque sempre tem o oeste para ir. A finalidade de vida é a mesma coisa. Eu não termino ela, só o dia que eu morrer. Então, a minha finalidade de vida é transformar as pessoas
de uma forma alegre e poderosa, com amor e sabedoria. Isso veio da minha cabeça, do jeito que eu estou ensinando aqui. Eu fiz isso, sei lá, uns 20, 30 dias seguidos, e de repente eu estava tomando café da manhã e isso desceu. Quer dizer, o meu cérebro, o meu inconsciente respondeu. Quando eu passo a trabalhar, primeiro você deixa de trabalhar, porque não é trabalho mais. Quando você está na sua missão de vida, você está de férias. Você não sente que você está trabalhando. Segunda-feira passa a ser o melhor dia da semana. É muito simples, você pergunta para uma pessoa assim, qual o melhor dia da sua semana? A pessoa falar que é sexta-feira, essa pessoa não está coerente com a sua finalidade de vida. Porque a pessoa que está coerente com a finalidade de vida, ela quer começar de novo. Aí você fala assim, mas vai mudar o quê? Eu falo, muda tudo. Aí eu pego um obstetra que está fazendo parto a vida inteira, fazendo parto, de repente ele descobre que a finalidade de vida dele é trazer vida para o mundo. O próximo parto que ele faz já tem um significado diferente. Eu vou usar um exemplo mais simples. Você que está aí me assistindo, você está interessado num joguinho que tem uma bolinha que eu jogo para aí, você joga para mim. Eu jogo para você, você joga para mim. Eu jogo para você, você joga para mim. Está começando a ficar chato, não está? E se eu chamar esse jogo de tênis? Ah, mudou, né? Aquela bolinha que vai para lá, para cá, enquanto eu estou falando dela para lá e para cá, ela não tem muito valor para você. Mas na hora que eu chamei de tênis, tem milhões de dólares por trás, tem um marketing por trás, mudou tudo. E a mesma bolinha indo para lá e para cá, mas agora não é bolinha mais, é tênis. Quando você descobre a sua finalidade de vida, acontece isso. Uma coisa que parecia corriqueira, de repente ela tem um significado totalmente diferente. E realmente, primeiro, você para de envelhecer, sua saúde fica muito boa, obrigado. Você nunca mais vai ter problema financeiro na sua vida, desaparece do seu universo físico, e você começa a contribuir para a humanidade, que é o que está todo mundo aqui. O Teilhard de Chardin, o teólogo jesuíta francês, ele dizia assim, nós não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual, somos sim seres espirituais tendo uma experiência humana. Nós não somos daqui, nós estamos passando uma temporada aqui. É verdade? É isso mesmo. E, doutor, eu acho muito interessante quando o senhor pergunta sobre missão de vida, né? Porque nós dois ficamos muito emocionados quando a gente recebe relatos de pessoas que, por meio de uma oportunidade que a gente ofereceu, com uma aula que o senhor oferece, ou com um livro, um e-book que o senhor entrega, né? As pessoas têm mudanças tão significativas na vida. Isso faz valer a pena, né? Nós tivemos o presencial lá, né? Tivemos um encontro. Conta para eles aí. Nós tivemos um encontro presencial. O Dr. Lair, em parceria com a Jolivie, desenvolve um curso, né, chamado Coração Anti-Infarto. E nós fizemos um encontro presencial para os assinantes desse programa do Coração Anti-Infarto e as histórias contadas, né, de pessoas que transformaram primeiro a sua saúde, né, recuperaram vigor, atividade física, voltaram a brincar com os netos. Isso foi muito impressionante. O programa Coração Anti-Infarto está com as inscrições encerradas, mas o Palavra do Dr. Lair Ribeiro, ele ainda está disponível aí para quem quiser fazer parte, com o link aqui na descrição. Mas neste evento a gente viu muito de perto gente que não andava mais, voltou a andar. Do Brasil inteiro. Nossa, Amapá, A pessoa Rondônia. sai para vir assistir 2h30 do Lair Ribeiro e voltar no mesmo dia. Impressionante. E volta no mesmo dia e com o objetivo de escutar o doutor, lógico, né, de ter uma experiência, mas também de voltar de compartilhar a história, né? Eu estava olhando até agora para a câmera errada, gente, desculpa, eu estou falando com você aqui agora e dizendo essa importância de você compartilhar a sua melhora, né? Compartilhar algo que você não fazia antes, né? E doutor, compartilhar é uma forma de linguagem, e o senhor costuma dizer, e eu queria que o senhor explicasse agora, que linguagem é o que gera ação. É isso mesmo, doutor? Primeiro, linguagem, a gente tem a impressão que linguagem descreve realidade, mas não é bem assim. Linguagem cria realidade. Você nunca vai encontrar um cachorro triste porque esqueceram o dia do aniversário dele. Ele não tem linguagem para criar esse problema. Agora, se você esquece
o dia do seu casamento, a sua mulher, o seu marido vai ficar muito chateado. Isso é linguagem. Você vai ver que os nossos problemas, 99,9% deles, são linguísticos. A linguagem, ela pode gerar ou não ação. As pessoas bem-sucedidas, elas usam uma linguagem que gera ação. As pessoas que não têm o sucesso almejado, elas usam uma linguagem que não gera ação. Eu vou dar um exemplo para você. Você imagina, eu começo um discurso e digo assim, eu gostaria de agradecer. Até agora, não aconteceu nada. Se eu disse que eu gostaria de agradecer, ainda não surgiu o agradecimento. Agora, se eu começo a falar e digo assim, eu agradeço. Olha só, na hora que eu coloquei o verbo eu agradeço, aconteceu um agradecimento. Na hora que eu falo eu gostaria de agradecer, não aconteceu nada. Então aquela pessoa que consegue fazer tudo, aquela pessoa que todo mundo quer estar por perto, aquela pessoa que está constantemente gerando ação, se você prestar atenção, a linguagem dela é diferente. Ela usa o verbo de uma forma diferente. E o bacana é que agora que você aprendeu isso, se você, ao invés de falar eu gostaria de agradecer, você fala eu agradeço, e você para de conjugar o verbo no condicional e passa a conjugar ele no presente, porque é no aqui e agora, aliás, é o único que tem, não interessa onde você estiver, é aqui, não interessa que hora for, é agora. Você já percebeu que você vive num eterno, a vida é um eterno aqui e agora? É onde e quando? Onde? Aqui. Quando? Agora. Daqui 20 minutos eu vou estar em outro lugar. Onde? Aqui. Quando? Agora. Você nunca saiu do aqui e agora. Aliás, quando você permanece no aqui e agora, você está vivendo. Porque o passado já passou e o futuro ainda não chegou. Só existe para você o presente, por isso que chama presente. É um presente de Deus. É você saber viver o momento. Quando você aprende a viver o aqui e agora, você está feliz. Você só tem felicidade disponível quando você aprende a viver o momento. Estou aqui e agora. Se eu estou no celular e estou conversando, eu não estou fazendo nenhuma coisa nem outra. As pessoas hoje não conseguem mais viver o momento. Está aqui, eu estou aqui com você. Ó. O celular está desligado, eu estou aqui. Ó. Aqui e agora, junto com você. Esse momento é eterno. Então as pessoas, quando estão felizes, elas estão no aqui e agora. Eu quero ser feliz. Isso não existe, querido. Isso é no dia que depois que você morrer, você for para o céu. Nós vivemos num planeta chamado Terra. Aqui você vai estar aqui para enfrentar problemas. Você não pode ser feliz, isso não existe aqui. Você pode estar feliz a maior parte do tempo, se você aprender a usar a linguagem para viver o aqui e agora. Captou? Doutor, que coisa forte, né? Muito forte. Porque talvez, né, se a gente pensar nos grandes males da atualidade, né, eles estão muito relacionados com essa dificuldade. A pessoa não vive mais no momento, ela está sempre no... Você deve ter conhecido gente que está sempre em outro lugar. Ela está aqui, está olhando o relógio, está não sei o quê, está no celular. Ela nunca está onde ela está. Como é que ela pode ser feliz? A felicidade só acomoda quando você vive plenamente o aqui e agora. Chamou poder do agora. Entendi. Isso não é ensinado na escola, entendeu? Não, isso não é ensinado em lugar nenhum. E se a gente pensar, né, em ansiedade, se a gente pensar em depressão... Ó, a ansiedade é um sentimento do futuro. Culpa é um sentimento do passado. Você não se sente culpado de ter assassinado seu vizinho. Você não fez isso ainda, entendeu? Então não tem jeito de ter culpa de uma coisa que você ainda não fez. Certo. Então, culpa é uma coisa do passado. Certo. Se você não fez, não tem jeito. E ansiedade é uma coisa do futuro. Você não está ansiosa por aquela apresentação que você fez semana passada. Não. Então, você vê o seguinte, se você está ansioso é porque você está no futuro. Se você está culpado é porque você está no passado. Quando você está no aqui e agora, não existe ansiedade e não existe culpa. Perfeito. E a linguagem é que faz isso. Nós somos animais linguísticos. Linguagem nos diferencia dos outros seres e nos faz humanos. O que fez o Homo sapiens foi que o cérebro foi evoluindo, chegou um momento
na evolução, sei lá, alguns dizem que é 200, 250 mil anos atrás, que o cérebro cresceu numa complexidade que foi capaz de acomodar a linguagem. Linguagem nos faz humanos. Nós somos animais linguísticos. E através da linguagem, nós criamos a nossa realidade. Então, se você souber trabalhar linguisticamente, você cria a sua realidade desejável. Criar a realidade desejável. Talvez a gente precise de apoio para fazer isso, né? Com toda certeza a gente precisa de alguém que nos guie, alguém que nos ofereça o passo a passo para isso. E é esse o propósito do Palavra do Dr. Laí Ribeiro, e é isso que o senhor faz em cada edição, né? Quando o senhor prepara todas as aulas, quando o senhor traz as guias de recomendação, né? A gente já tem um acervo enorme de Enorme, né? conteúdo que o senhor fez, muitos Está lá e-books. disponível para quem quer assinar o Palavra do Laí Ribeiro. Aqui no link da descrição existe o caminho para isso. E eu estava recapitulando, né, doutor? A gente tem vários e-books que o senhor escreveu, várias aulas que o senhor já gravou e sempre um aprendizado novo, né, doutor? Espero que sim, né? Ah, doutor. Vamos ver o dia que não é mais, né? Não, é sempre um aprendizado novo. E por falar em aprendizado novo, doutor, o senhor sempre compartilhou, e tem isso até no Poder da Comunicação, no livro que o senhor escreveu, que existe uma ideia das pessoas de sempre que os opostos se atraem, né? Mas o senhor escreveu que nós gostamos de quem nos é igual, né? Semelhante atrai semelhante. Você quer ver? A água vai correr para onde? Para o esgoto. O esgoto vai correr para onde? Para o rio. O rio vai correr para onde? Para o mar. Você vê que para onde vai a água? Vai buscar a água. Você acha que ódio vai para quem? Para quem tem ódio. Você acha que amor vai para quem? Para quem tem amor. Então, a tendência do semelhante a atrair semelhante é muito grande. Então, olha que interessante. E existe uma regra chamada regra de ouro, que na realidade, na minha opinião, ela é extremamente furada. Primeiro que essa regra não está na Bíblia. Tá? Alguém diz, isso é bíblico. Não é. Você já deve ter escutado, mas não é bíblico. Que diz assim, faça aos outros o que você gostaria que fosse feito a você. Isso é a maior mentira que eu conheço. Se eu convidar você para jantar na minha casa, eu não vou lhe servir meu prato favorito. Pode ser que você não coma. Eu vou saber o que você gosta. Então, a verdadeira comunicação é fazer aos outros o que os outros gostariam que fosse feito a eles. Cada um é diferente. O meu gosto é diferente do seu. O meu prato favorito não necessariamente vai ser uma coisa que vai te agradar. Se eu quero agradar você, eu vou procurar saber qual é o seu prato favorito. E o dia que você for jantar na minha casa, eu vou lhe oferecer o meu prato favorito. Então isso acontece em todo lugar. Quando você encontra uma pessoa, tem pessoa que aperta a mão com força, tem a pessoa que aperta a mão devagar. Bom, eu vou ver qual a sua intensidade de aperto de mão. E se estiver tocando samba, eu vou dançar samba. Se estiver tocando bolero, eu vou dançar bolero. Eu vou fazer de acordo com a música, de acordo com a pessoa, o interlocutor que eu estou conhecendo. Então, essa história de eu encontrar o interlocutor onde ele está, faz toda a diferença. Claro que para eu fazer isso, eu preciso de uma certa flexibilidade comportamental. Mas aí é que está a diferença, que faz a diferença. Doutor, mas talvez, isso é só um palpite meu, gostaria que o senhor me ajudasse nisso. Talvez as pessoas não façam para os outros aquilo que gostariam que fizesse para si, ou tenham uma dificuldade em interação, por medo de um danadinho chamado julgamento, né? As pessoas, o senhor com maestria pode dizer sobre essa questão do julgamento, não tem isso? Sim, nós somos julgados por 4 coisas. Nós somos julgados pelo que nós fazemos. Você pode ir numa festa, você pode marcar no relógio, você começou a conversar com um estranho, você pode marcar no relógio que não vai demorar 10 minutos, a pessoa vai te perguntar, o que você faz na vida? Verdade? É isso. Então eu quero pôr a seguinte situação aqui para os nossos usuários aqui, nossos telespectadores. Olha só, eu tenho 2 pedreiros, um trabalhando ao lado do outro, na mesma construção. Eu chego perto do primeiro pedreiro e pergunto assim, o que você faz na vida? Ele fala, eu sou pedreiro. Eu coloco um tijolo em cima do outro. Eu chego perto do segundo pedreiro e pergunto, o
que você faz na vida? Ele fala, eu sou pedreiro. O que você está fazendo? Eu estou construindo o Maracanã, é um dos maiores estádios de futebol do mundo, que vai ficar aqui para a posteridade. Olha a diferença. O pedreiro que vê um tijolo em cima do outro, pode passar 20 anos, ele vai continuar colocando um tijolo em cima do outro. Ele é pedreiro. O que está construindo o Maracanã, eu posso te garantir que logo, logo ele vai abrir uma construtora. Ele não vai ficar colocando tijolo. A visão dele é construir Maracanã e não colocar um tijolo em cima do outro. Então, o modo como você descreve o que você faz muita diferença. Então, você pergunta para mim o que eu faço. Eu falo, eu transformo pessoas de uma forma alegre e poderosa, com amor e sabedoria. Não é a mesma coisa que fazer uma palestra. O cara que faz palestra, ele é palestrante. Eu tenho um papel transformador. Isso agrega valor ao meu trabalho. Então, se você quiser agregar mais valor ao seu trabalho, faz toda a diferença. Eu me lembro que eu estava dando um curso, eu perguntei para um indivíduo assim, o que você faz na vida? Ele falou, eu vendo bateria de automóvel. Aí ele assistiu essa parte que você está assistindo agora. Quando chegou na hora do intervalo, ele foi até a minha mesa de autógrafo e disse assim, doutor Lair, me pergunta de novo o que eu faço na vida. Falei, o que você faz na vida? Eu ilumino o mundo. Olha que bonito. Olha que bonito. Quer dizer, esse indivíduo, ele vendia bateria para automóvel, ele passou a iluminar o mundo, ele vai ganhar mais dinheiro, porque iluminar o mundo agrega muito mais valor e tem um efeito metafórico muito maior do que vender bateria de automóvel. Então, se eu pergunto para você, que está aí me assistindo, o que você faz na vida, você tem que ter um script pronto, que o modo como você responder vai agregar valor à sua profissão. Nós somos julgados pelo que nós fazemos. Nós somos julgados pela nossa aparência. Bateu a campainha, você abriu a porta, é um cara de batina preta, colarinho branco, uma Bíblia debaixo do braço. Até que se prove o contrário, você pensa que ele é padre. Você está dirigindo na highway e, de repente, você olha no retrovisor, tem um carro escrito polícia, ele está piscando, pedindo para você parar. Pode ser que seja até um ladrão, que está vestindo um carro de polícia, mas você vai pensar que é polícia. Não é essa a primeira reação que você tem? Não é verdade? É isso mesmo, doutor. Então, olha só. Primeiro é o que você faz. Segundo é a sua aparência. Uhum. Mas não é estar bem vestido, não. Aí que a pessoa não entende. É estar adequadamente vestido para a ocasião. Certo. Eu sou advogado, vamos supor que eu seja advogado, que eu defendo uma multinacional e os operários estão em greve. E eu vou representar essa multinacional no sindicato deles. Eu não vou chegar lá de Rolex, de abotoadura de ouro, de gravata. Não, eu vou deixar meu Rolex em casa, vou tirar a abotoadura, vou tirar o paletó, vou tirar a gravata, vou arregaçar a manga da camisa, vou abrir ela com 2 primeiros botões, vou passar no bar, vou comprar 2 chicletes de bola e vou chegar lá mascando. Se eu quero jogar no Flamengo, eu não posso entrar em campo com a camisa do Fluminense. Se eu quero servir exército, eu não posso aparecer lá com o uniforme da Marinha. Entendi. Então, o negócio não é estar bem vestido, é estar adequadamente vestido para a ocasião. Isso que a pessoa não percebe. Você imagina eu indo para a praia desse jeito aqui, ó. Não seria inadequado. Então, nós somos julgados pelo que nós fazemos, somos julgados pela nossa aparência, somos julgados pelo que nós falamos. Enquanto você não falou nada, ninguém sabe se você é inteligente ou deixa de ser. No momento que você falou, e falou besteira, uma palavra falada, uma oportunidade perdida, uma flecha lançada, não tem volta. Então você tem que morder a língua, porque às vezes você dá vontade de falar uma coisa, mas depois que você falou, não tem jeito de voltar. Então, se você está numa situação que você não domina, é preferível, por isso que a gente tem 2 ouvidos e uma boca. Nós somos feitos mais para escutar do que para falar. Aproveitando essa deixa, doutor, também aprendi com o senhor e queria que o senhor compartilhasse com quem está assistindo com a gente, né? Porque doutor Lair Ribeiro, cardiologista, nutrólogo, falando de forma tão apropriada da comunicação, o senhor me disse que existe uma questão cardiovascular também no ato de se comunicar, não é isso, doutor? É quando você escuta, a sua pressão baixa. Quando você fala, a sua pressão sobe. Então, tem estudos mostrando isso, entendeu?
Mas deixa eu complementar o seguinte, eu falei que são 4, né? Isso. Eles estão me cobrando lá o quarto. Aqui O também. primeiro é o que você faz, te pergunta o que você faz. Segundo é a sua aparência. Terceiro é o que você diz, mas o quarto é o mais importante de todos. É como você diz o que você diz. Eu posso trazer alguém aqui que fale o mesmo vocabulário que eu estou falando. A entrevista pode ser muito melhor ou muito pior. Porque não é só o que eu estou falando que está contando, é como eu estou falando o que eu estou falando. Tem um ditado que diz assim, ó, o cantor é mais importante do que a canção. Se você é fã do Roberto Carlos e ele canta uma música que toca o seu coração, aquela mesma música cantada por um cantor que você não gosta, não vai ter o mesmo resultado. Entendi. Você entendeu? Então, uma coisa falada por alguém que tem empatia é totalmente diferente do que por outro que não tem. Então, nós somos julgados pelo que fazemos, pela nossa aparência, pelo que dizemos e como dizemos o que dizemos. Perfeito, doutor. E isso tudo a ver, o senhor acabou de falar do Roberto Carlos, o senhor acabou de falar que depende de quem está falando. Isso tem a ver com confiança? Não é só confiança, tem a ver com uma série de estratégias, tem uma série de movimentos gesticular, uma série uso dos olhos, tem toda uma... Aí vem a parte científica. Não sei o quanto nós vamos conseguir cobrir aqui, mas tem todo um processo por trás. Entendeu? Vai me perguntando aí que eu vou te respondendo. Eu vou te perguntando e o senhor vai me respondendo. Doutor, com relação à confiança, com relação ao poder de comunicação, o senhor disse que tem uma ciência que fala que tem a relação com o movimento dos olhos também. Tá. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos. Vamos falar da confiança no outro. Tá. Quando que eu tenho uma pessoa na minha frente, eu devo confiar nela ou não? É possível. Isso é muito... Claro que é possível. É muito importante isso, porque você há de convir que pessoas já te enganaram, muitas vezes, né? Eita. Você achou que era uma coisa e era outra. Quantas vezes já aconteceu na sua vida? De novo, de novo. Então eu desenvolvi uma metodologia para você saber se você vai confiar no outro ou não. Não acredito, doutor. Né? É um tripé. Primeiro é sinceridade. Essa pessoa fala a mesma coisa quando eu estou presente e quando eu estou ausente? Ela está falando mal de uma pessoa que não está aqui? Porque se ela está falando mal de uma pessoa que não está aqui, na hora que eu sair daqui, ela vai falar mal de mim. Então, nunca fale mal de ninguém, querido. Você não tem tempo para isso, não, pô. Você vai perder. Eu conheço site aí na internet, fica só falando mal dos outros, pô. Vê se lá em Ribeiro alguma vez já falou mal de ninguém. Não tem tempo de falar mal de ninguém, não, pô. Estou ocupado com a minha vida, estou vivendo a minha vida. Eu vou lá perder tempo para falar mal dos outros, pô. Tá? Então, primeiro, se você quer manter o presente, quem está presente, fale bem do ausente. Se você quer manter quem está presente, fale bem do ausente. Ou não fale nada. Se você não tem nada para falar, não fala. Então, a sinceridade. A pessoa é sincera ou ela tem uma conversa comigo e com um amigo dela diferente, ela tem outra? Qual é a sinceridade dela? Mas isso não é suficiente. O meu cunhado, eu estou supondo, não existe isso, estou falando aqui para explicar. O meu cunhado é um cara muito sincero. E aí ele vem e me pede 10 mil reais emprestado. Aí eu penso assim, mas ele é muito sincero, eu sei que ele vai me pagar. E eu empresto e ele nunca mais paga. Por quê? Ele não tem competência para me pagar. Ele tem sinceridade. Mas não é só isso que eu tenho que julgar nele. Eu tenho que julgar se ele tem competência. Porque eu vou pagar o aluguel dele esse mês que vem vai vencer o aluguel de novo. E aí? Resolveu alguma coisa? Não. Protelou um mês. Ele tem competência de me pagar ou não? Então eu tenho que só checar a sinceridade, eu tenho que checar a competência e eu tenho que checar a história pregressa. Eu tenho uma sociedade, agora descobri que o meu sócio está roubando. E agora eu fui descobrir que ele roubou do sócio passado também. E do outro sócio que ele teve. Então você não fez seu dever de casa, pô. Você vai ter uma sociedade com alguém, você tem que fazer um levantamento do passado dessa pessoa. Você imagina uma pessoa vem na sua empresa e quer emprego. Você faz um levantamento, ela foi mandada embora dos últimos 3, 4 empregos por rebeldia ou por violência.
E você vai contratar esse cara? Então você não está respeitando a história pregressa. Agora, se eu chequei a sinceridade, se eu chequei a competência, você tem que tomar cuidado com competência. Competência depende de área. Você deve conhecer a pessoa que é um bom pai de família, um ótimo marido, mas não paga ninguém. Não é verdade? Ah, mas eu emprestei dinheiro para ele porque ele era um bom pai de família e um bom marido. Eu sei, mas isso são áreas, territórios diferentes. Eu quero saber no território de pagar, como é que ele é. Essa competência ela é destinada para cada território. Você não pode transferir de um para o outro. Você vai num curso meu, você gosta do meu curso, na saída você me pergunta assim, e aí, doutor Laí, qual o cavalo que vai dar no jockey segunda-feira? Eu falo número 5. Aí você pega toda a sua poupança e joga no meu número 5, ele chega em último lugar. Aí você liga para mim, pô, eu fui jogar no cavalo 5, perdi minha poupança toda. Mas eu não sou especialista em cavalo. Ah, mas eu gostei muito do seu curso. Lá eu tenho competência. Para dar aula eu tenho competência. Mas essa competência é para dar aula, não é para jogar no cavalo do jockey. Se você confundir as coisas e achar, porque você gostou da minha apresentação, eu agora vou te dar o cavalo certo, você não está avaliando direito. Agora, se eu avaliei a sinceridade, eu avaliei a competência, eu avaliei a história pregressa, eu vou apostar nessa pessoa. Eu não tenho garantia. Todo mundo é bom até que deixa de ser. Você já teve um amigo que era muito bom, até que aconteceu alguma coisa. Está lembrado daquele caso? Pois é, mas na vida é assim que eu posso fazer. Ninguém tem bola de cristal. Mas se eu chequei a competência, chequei a história pregressa, chequei a sinceridade e deu certo, eu vou apostar nessa pessoa. E isso estabelece uma condição para confiança. Para confiança. Doutor, mas além disso, tem uma outra característica que eu não sei se é humildade, mas talvez tenha a ver com a missão, que é a predisposição em permanecer estudando. Porque o senhor, por exemplo, né, tantos anos de carreira, né, tantos anos de história, e o senhor permanece estudando para trazer esse conhecimento para as pessoas aqui, o senhor permanece estudando. Mas isso tem a ver com a minha missão de vida. Perfeito. Transformar as pessoas de uma forma alegre e poderosa, com amor e sabedoria. Então, isso me motiva a manter o estudo, entendeu? É isso que motiva a ação do ser humano. Isso, não. É o seguinte, o principal motivador, são dois motivadores que você tem. Um é evitar sofrimento, o outro é procurar prazer. Tá. Então, tem pessoa que faz as coisas com medo da coisa ruim acontecer. Ele está evitando o sofrimento. Certo. Tem pessoa que, ao contrário, ela faz para procurar o prazer. 60% das pessoas no mundo operam a motivação no sentido de evitar sofrimento. E 40% operam no sentido de procurar prazer. Então, vamos exemplificar isso. Eu tenho o João e o Pedro, são dois funcionários que trabalham comigo. Certo. E eu sou o chefe deles. E o João, eu descobri que ele evita sofrimento. Não dá para explicar aqui, porque senão ele demoraria muito tempo. E o Pedro, eu descobri que ele procura prazer. E eu vou fazer um projeto junto com o João e junto com o Pedro. Eu chamo o João na minha sala e digo assim, ô João, eu, você e o Pedro vamos fazer um projeto juntos. Deixa eu falar para você o que vai acontecer de ruim com a gente se esse projeto não der certo. Blá, 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 blá. Aí eu chamo o Pedro. O Pedro já é motivado por procurar prazer. Eu digo, Pedro, você, o João e eu vamos fazer um projeto juntos. Deixa eu falar para você o que vai acontecer de bom se nós fizermos um projeto bem feito. Olha que interessante. Eu motivei para fugir do sofrimento. Do chicote. E o outro eu mostrei a cenoura. Um é motivado pela cenoura e o outro é motivado pelo chicote. Perfeito. Entendeu? Isso você encontra em todo funcionário que trabalhar com você vai descobrir. Então, existem perguntas no meu livro, O Poder da Comunicação, eu explico como é que você descobre quem evita sofrimento e quem procura prazer.
Isso não dá para explicar aqui, porque senão o nosso tempo vai acabar. Não, e por falar em nosso tempo, acabamos de passar de 1 hora, né, de conversa aqui. As pessoas já estão lamentando. Eu não vou encerrar agora, doutora. A gente consegue fazer mais algumas perguntinhas? Vamos lá. Dá para ser? Vamos então lá. tá ótimo. Vamos lá. Doutor, quando o senhor fala de descobrir quais são as motivações e tal, isso me parece que te agrega um poder, né? Um poder, inclusive, de você decidir melhor. E no seu livro, eu aprendi um pouco sobre o que é o poder pessoal e o que é o poder posicional. Tá. O poder posicional é o poder da posição que você ocupa. Certo. A pessoa é general no exército. Ela chega lá, todo mundo presta continência para ela. Chegou o general, toca uma música, etc. e tal. E todo mundo presta continência. Mas é domingo de manhã. Esse indivíduo está de bermuda, camiseta, chinelo. Ele vai até a banca de jornal comprar um jornal. Ninguém sabe quem ele é. Aquele poder posicional dele não existe. Entendi. Ele agora vai ter ou não o poder pessoal. Se ele tiver esse poder que nós estamos ensinando aqui, na hora que ele abrir a boca, ele se manifesta. Esse poder pessoal ninguém tira de você. Então você imagina, o cara é piloto de avião, ele é comandante, ele manda no avião. Tá. A vida inteira, ele trabalha 30 anos mandando no avião. Um dia, ele fez 55 anos, ele tem que parar. Então ele para, o que ele faz? Ele agora vai para casa. Ele não tem mais avião para mandar. Pronto, eu tirei dele todo o poder posicional. Se ele tiver poder pessoal, ele continua. Se ele não tiver, ele infarta e morre. Então eles pegaram pessoas que aposentaram com 55, e você pode aposentar com 60, e tem pessoas que preferem até os 60 pilotando avião. E fizeram um estudo e mostraram que aqueles que aposentavam com 55, nesses 5 anos, e os outros continuaram trabalhando, morreram 3 vezes mais. Não é possível. Porque tiraram do sujeito, é como se tivesse castrado ele. Tiraram o poder posicional dele e não sobrou, ele não aprendeu o poder pessoal, porque ele ficava, era só ele entrar no avião como comandante, ele mandava, ele não precisava de nada. Não tem nada errado em você ter um poder posicional, mas você tem que desenvolver o seu poder pessoal, porque o poder posicional você pode perder ele a qualquer momento. Agora, o pessoal não. Eu posso sair daqui e ir para a China, eu levo ele comigo. Entendi. Eu posso ir para Nova York, eu levo ele comigo. Na hora que eu abrir a boca, ele se manifesta. Ele é estabelecido. Exatamente. Tá bom? Doutor, eu acredito que neste momento, quem está aqui acompanhando com a gente, nos assistindo, está passando por um processo de reflexão. Se a pessoa está adoecida, está se questionando o que levou ao adoecimento, né? Se a pessoa está buscando o sucesso, né? Ela está fazendo uma reflexão sobre isso. E eu imagino que essa pessoa gostaria de saber qual é o próximo passo que ela tem que dar. E eu sei que o senhor sempre tem uma mensagem muito boa sobre esse próximo passo. O que é esse próximo passo, doutor? O Sir Francis Bacon, o grande Sir Francis Bacon, ele dizia o seguinte: conhecimento é poder. Eu não concordo com ele. Eu acho que conhecimento é poder em potencial. O conhecimento só passa a ter poder quando ele passa do campo do pensar para o campo do agir. Você deve conhecer gente intelectual que está no botequim filosofando e que o cunhado tem que prestar o dinheiro para pagar o aluguel. Certo. Mas ele está lá filosofando no botequim. Ele tem a parte intelectual, mas ele não transformou isso em ação. Só acontece coisa no mundo quando algo acontece, algo se move. É muito bonito você ter uma intelectualidade, mas se a intelectualidade é só intelectualidade, você vai me desculpar o termo, na minha opinião é masturbação mental. Porque não se realiza. Então o que eu tenho que fazer é o seguinte, eu penso qual é o meu próximo passo? O que eu vou fazer? Se enquanto não entrar o verbo fazer na jogada, é conversa fiada. Então a pessoa tem que aprender a ter ação. E a maioria, infelizmente, não tem. Ela fica planejando, e ela está esperando o medo passar. Então eu digo assim, quer ver? Você imagine que você subiu num trampolim muito alto e lá de cima você olha lá embaixo a piscina. E você vai pular, aí você olha a altura, você fica com medo, dá um frio no estômago. Você dá uns passos para trás,
Oh, parou o medo. Você volta, o medo volta. Ou você pula com medo, ou você não pula. Tá? Coragem não é pular sem medo. Coragem é pular apesar do medo. O soldado que vai na guerra e não tem medo nenhum, ele não é corajoso. Corajoso é aquele que está com medo e vai. Então, na vida é a mesma coisa. Tem muita gente, talvez você possa ser um deles, que está esperando o medo passar. O medo não vai passar. Cada vez o medo te domina mais. O segredo que você tem que aprender é pular com medo. Você leva o medo com você. Você entendeu? Você fala, vou pular, está lá embaixo a piscina, eu vou pular e vou levar o medo comigo. Mas você pula. Isso no processo de construção de saúde é fundamental, né, doutor? É fundamental, porque senão eu fico esperando o resultado da cura. Eu vou pedir a Deus para me curar. Eu tenho que fazer a minha parte, pô. Você imaginou? Deus recebe pedido toda hora, pô. A verdadeira oração não é pedir, é agradecer, porque tudo que a gente precisa, Deus já deu para a gente, pô. Exatamente. Você conhece a história de Deus? O cara se levantava todo dia, rezava, Deus, deixa eu ganhar na loteria, Deus. Deus, deixa eu ganhar na loteria. Deus, deixa eu ganhar na loteria. Um dia Deus perdeu a esportiva, gritou lá de cima, pelo menos compra o bilhete. Gente, justamente o doutor Lair conversou com a nossa equipe, justamente por a gente, o doutor entender que não há como você construir a saúde sem que você tenha alguém que te ensine, que te guie por esse caminho, de ter uma melhor comunicação, de ter uma conversa de você com você mesmo, que o Palavra do Dr. Lair Ribeiro, um programa de assinatura que está disponível para as pessoas que estão nos acompanhando aqui, é por isso que a gente deu um passo além. Agora nós temos as nossas videoaulas e as aulas que o doutor está o tempo todo oferecendo para você sobre saúde, mas a gente também tem um acompanhamento dos podcasts do Dr. Lair, dos e-books que ele faz e que ele tem produzido cada vez mais. Artigos semanais, os conselhos do Dr. Lair, tudo para que você consiga ter a sua mente preparada para que o seu corpo, o seu organismo reaja em sintonia com isso, não é isso, doutor? É isso aí. Se você, alimentação, o processo de detox, todo esse combo necessário para que você tenha uma vida plenamente feliz, plenamente satisfeita, o Dr. Lair está preparando aqui em parceria com a Jolivie. E você pode saber como ter acesso à nossa família, né, de assinantes aqui no link dos comentários. Doutor, muitas pessoas que estão aqui nos escrevendo agora estão falando com relação à idade. Elas acham que já passou o tempo para elas. O que o senhor pode dizer para a gente encerrar essa aula tão bonita? O que interessa é a idade que você tem aqui. Eu tenho 73 anos, me considero um garoto. Tudo é o modo como você pensa. E você tem dois tipos de idade. Você tem idade cronológica, que é a da certidão do seu nascimento. E você tem a idade biológica, que é a idade do desgaste do seu corpo. Você pode ter uma pessoa com 40 com corpo de 50, e você pode ter uma pessoa com 40 com corpo de 30. Isso vai depender da alimentação, do modo que você dorme, das preocupações que você tem. Tem gente que fica preocupado com a preocupação, entendeu? Conheço bastante. Você fica preocupado com a preocupação e vai desgastando o sistema imune. Então você tem que ver a parte física, a parte mental, a parte emocional e a parte espiritual. Se você que gosta desse ensinamento, se você que precisa desse ensinamento, mas mais do que isso, você que merece esse acompanhamento do Dr. Lair, eu te convido a conhecer o Palavra do Dr. Lair, só clicando aqui no link da descrição. Doutor, é sempre um aprendizado, um prazer, e eu fico muito grata com a sua disponibilidade de dividir esses conhecimentos. O prazer é meu. Nós estamos terminando? Estamos terminando, doutor, por conta do horário. Tá bom. E eu queria só que o senhor fizesse as suas considerações finais, que eu sei que tem algumas, né, doutor? Eu gostaria de contar uma história. Oh, que ótimo. Era uma vez, no inferno, estava havendo uma crise de recessão. Lá também tem isso, tá? Estava faltando pecador, você acredita nisso? E aí a equipe de marketing do inferno se reuniu para discutir uma estratégia de marketing para fazer mais gente ir para o inferno. E o diabo-chefe liberou para o pessoal dar opinião. Aí um dos capetas lá levantou a mão e disse, eu sei como fazer isso. Como é? É muito simples, a gente faz assim, ó. A gente faz todo mundo na Terra gastar mais. Mas o que isso tem a ver com vir para o inferno? Ou ele vai gastar mais, para gastar mais tem que ganhar mais. Para ganhar mais tem que trabalhar mais.
É trabalhar, ganhar, gastar, trabalhar, ganhar, gastar, trabalhar, ganhar, gastar, trabalhar, ganhar, gastar. A vida vai passar, eles não vão evoluir, vão terminar aqui no inferno. O diabo falou, boa ideia, eu quero saber mais. Um outro capeta-chefe levantou a mão. Eu acho que a gente tem que fazer o seguinte, nós temos que destruir o amor próprio do ser humano. O cara não vai gostar mais dele. Ele só vai gostar do outro, ele só vai se preocupar com o outro, ele só vai fofocar da vida do outro, ele não vai evoluir, vai terminar aqui. O diabo falou, tá muito bem, também gostei. Mas tem mais alguém? Aí tinha um capetinho estagiário. Você sabe que o estagiário gosta de dar opinião, né? Levantou a mão. Aí o diabo olhou para ele, viu que ele é estagiário, o que você está querendo? Eu posso dar minha opinião? Ele falou, pode, qual a sua opinião? Eu acho que a gente tinha que fazer o ser humano pensar que ele ia viver para sempre. Aí o diabo perguntou, e o que tem a ver com pensar que vai viver para sempre, vir para o inferno? Ou ele vai pensar que vai viver para sempre e vai deixar o importante para amanhã, para amanhã, para amanhã, para amanhã. O tempo vai passar, ele não vai fazer nada, porque vai deixar tudo para amanhã. Ele vai morrer e vai terminar aqui. Aí o diabo pensou, falou assim, é interessante isso. Vamos implementar? Então, com a permissão de Deus, ele implementou. Sabe o que ele fez? Ele colocou na mente de cada um de nós a semente da eternidade. Você pensa que seu primo vai morrer antes de você, que seu colega de turma vai morrer antes de você, que todo mundo, que o seu sócio vai morrer antes de você, mas você não, você vai fazer um truque, vai enganar a morte. Você está procurando descobrir um jeito de enganar a morte, mas você acha que você vai ficar aqui mais do que todo mundo. Isso é consequência dessa semente da eternidade que foi colocada na nossa cabeça. Mas isso é uma ilusão. Você vai no cemitério, está cheio de gente reclamando que não teve tempo de fazer nada. Todo mundo que está nos assistindo aqui, inclusive nós aqui, nós nascemos nus, ninguém nasceu de roupa, e temos 24 horas por dia. Ninguém tem mais nem menos, pode ser o pobre, pode ser o novo, pode ser o velho. Nós temos 24 horas por dia e nascemos nus, iguaizinhos. O que você faz com as 24 horas é que faz a diferença. Então, uma vez Andrew Carnegie, aquele que construiu o Carnegie Hall em Manhattan, foi perguntado para ele, senhor Carnegie, o senhor que é o homem mais rico do mundo, na época ele era, se o senhor tivesse que dar um conselho para uma pessoa, agora, simples aqui, para ela enriquecer, para ela ter sucesso, o que o senhor diria? Ele falou, eu diria o seguinte, toda noite antes de você dormir, você faz uma lista das 6 coisas mais importantes que você tem que fazer no dia seguinte. Põe em ordem de prioridade. E nunca saia da mais importante até acabar. Então amanhã você vai acordar, você vai trabalhar na mais importante. Quando aquela acabar, você risca. Você vai trabalhar na mais importante. Quando acabar, você risca. Só isso. Isso aí, só isso. Você dormir à noite e falar assim, amanhã as coisas mais importantes que eu tenho para fazer é essa. Vou começar pela mais importante, porque sempre eu vou estar trabalhando a mais importante por dia. Isso faz toda a diferença. Eu espero de coração que novos caminhos se abram à sua frente, que o vento sopre levemente às suas costas, que o sol brilhe suave e morno no seu rosto, que a chuva caia de mansinho em seus campos, e até que nos encontremos de novo. Que Deus lhe guarde na palma das suas mãos. Muito obrigado. Essa é a palavra do Dr. Laí Ribeiro, mais aqui no link da descrição.